Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para dar a continuidade na leitura do Yoga Sutras de Patanjali, capítulo 2, Sadhana Pada, o caminho do praticante, o caminho da nossa prática diligente, dia após dia, com foco no melhor momento onde podemos estar, no momento presente. Então, nesse primeiro sutra, Patanjali vai falar sobre a concentração da mente e a capacidade que todas as pessoas, sem nenhuma exceção, têm em manter essa concentração, essa familiarização com a sua própria mente. E aqui ele vai falar sobre alguns aspectos do nosso dia a dia, do nosso cultivo diário, onde a gente deve sustentar uma prática para que essa mente possa então se conectar com a liberação de toda e qualquer marca mental, de liberação com o passado, o futuro. E ele vai falar então de tapas ou tapácia, que seria um processo de austeridade, a gente ter algum tipo de controle em relação às coisas que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Pode ser ter um momento de silêncio consigo mesmo, pode ser se desconectar do celular, não ficar com aquela barra rolante, incessante, rodando e rodando, vendo diversos assuntos aleatórios em redes sociais. Pode ser a gente escolher um momento do nosso dia, pode ser de manhã, pode ser à noite, para ficar totalmente recolhido, para não responder mensagens, para ficar em silêncio, centrado consigo mesmo. Então, esse é um processo de tapasya que vai ajudar também o nosso Kriya Yoga. Nosso Kriya Yoga é o nosso processo de atividade em meio ao mundo. Kriya é a limpeza, né? E libertando a mente desses excessos, a gente vai se conectando também com essa limpeza. Grande parte da nossa ansiedade, do nosso estresse do dia a dia está relacionado com o excesso de informação. Muitas dessas informações não são necessariamente vitais para o nosso dia a dia, mas a gente cria um condicionamento em estar absorvendo um excesso de informação. Então, uma forma de tapácia, uma forma de austeridade, para que a gente consiga ativar a nossa concentração, seria essa liberação de tudo que é externo por algum momento do nosso dia. Pode ser de dia, se você tem essa possibilidade, pode ser à noite, depois das 8, desligar o celular, desconectar completamente do mundo externo, ficar consigo mesmo, ficar em tranquilidade, em paz, em calma, preservando a sua energia, se poupando. E isso então é um processo de concentração, processo que quando a pessoa começa a se canalizar com isso diariamente, ela vê que naturalmente a sua mente vai sendo limpa, camada por camada, se liberando dos sanskaras, das marcas mentais. Então estamos aqui no Sutra 2 desse capítulo do sadhaka, do praticante, onde Patanjali vai falar sobre a ativação do samadhi, da atenção plena, da expansão da consciência para o momento presente, por meio da liberação dos kleshas, né? No capítulo anterior, Patanjali falou um pouco sobre a importância da introspecção do nosso cultivo diário, do silenciar de coisas externas em excesso em algum momento do nosso dia. E aqui Patanjali vai falar que isso, então, essa atividade de tapácia, de introspecção, naturalmente vai gerar um processo de liberação dos kleshas. Então, os kleshas são as perturbações mentais. E dentro do Yoga Sutras, eles são divididos como 5 perturbações mentais que fazem com que a gente tenha um desperdício energético desnecessário e excesso de pensamentos. Eles são a ignorância, a vidya, a egoidade, o nosso autocentramento, o nosso apego e aversão a todas as coisas. Quando a gente está trabalhando no apego, a gente quer aquilo para
para si, a gente quer que aquilo aconteça na nossa vida, a gente tem algum tipo de emergência, de delusão da nossa mente, que seremos mais felizes em algum lugar que não é o momento presente. Quando a gente tem aversão, estamos correndo de uma coisa que nos causa repulsa, que nos causa tristeza e, consequentemente, também muitas vezes estamos com a nossa mente no passado, em algum lugar que já não existe mais. E, por fim, o medo da morte, a Abhinivesha, que é a não aceitação desse ciclo tão natural que é a vida, de início, meio e fim. Então, por meio dessa introspecção, desse estudo do self, a gente vai se liberando desses kleshas, dessas aflições mentais e, consequentemente, tendo uma mente mais leve, livre de ruídos. Estamos, então, entrando no Sutra 3 do capítulo 2, onde Patanjali vai falar sobre os 5 venenos da mente, os kleshas, as aflições mentais, as divagações incessantes que tiram a gente do momento presente, que nos trazem perturbação e um gasto energético desnecessário. Então, como eu havia falado brevemente no sutra anterior, essas aflições são as aflições da mente, quando são liberadas, trazem a gente para um estado de samadhi, para um estado do aqui, do agora, da correta contemplação, do momento presente, que é o único momento real, que é o único momento que existe, porque futuro e passado são delusões da nossa mente. Então, quando a gente se libera desses 5 estados mentais de desconexão com o agora, a gente tem então uma correta contemplação. Esses estados são os 5 estados de perturbação da mente, ou kleshas. O primeiro deles é a ignorância, a vidya. A ignorância de não ter uma clareza de que a nossa visão é limitada. Então, quando a gente começa a se conectar que a nossa visão é limitada, a gente começa a se incomodar com coisas externas. Por exemplo, está acontecendo um barulho aqui agora. E isso me traz uma perturbação. Por quê? Porque eu estou no meu segundo estado de klesha, autocentramento. A pessoa está aqui trabalhando, mas eu estou incomodada, porque eu queria que não tivesse tanto barulho no meu vídeo, eu queria que as coisas fossem exatamente do jeito que eu projeto, mas a vida não é assim. E isso está relacionado ao segundo klesha, que é o autocentramento. Então, quando a gente se libera desse processo de autocentramento, a gente começa a ver as coisas exatamente ao qual elas se apresentam, no aqui e no agora. E a gente começa a se liberar dos 2 extremos, que seria o oposto da gente estar no caminho do meio, que é o apego e a aversão. Quando a gente está na aversão, a gente está correndo de alguma coisa, provavelmente alguma coisa que nos traumatizou e que nos causou algum tipo de incômodo no passado. Ou quando nós estamos no momento futuro, nós estamos projetando com apego, com idealizações da vida perfeita, mas como que seria essa vida maravilhosa e perfeita? E ficamos apegados a esse futuro que pode não chegar, que pode ser completamente diferente de como a gente projetou. E, por fim, o último klesha, o medo da morte. O medo da morte não é tão somente um medo, mas ele é também uma negação, porque a gente se nega a pensar sobre isso. A gente se nega sequer a olhar para isso, não levando em consideração que a gente tem um tempo finito aqui na Terra e que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso, que ele deve ser cuidado e zelado e deve ser compartilhado com sabedoria, com as pessoas à nossa volta e com todas as atividades que realizamos aqui na Terra por esse período de tempo que aqui estaremos. Vamos então falar agora sobre os 5 kleshas, as 5 aflições mentais, como eu havia dito nos sutras anteriores. As 5 perturbações da mente, que quando a gente consegue soltá-las, a gente consegue entrar a fundo nesse estado de samadhi, de total presença, de plenitude na sua mente, de paz interior. Então, o primeiro dos kleshas e o mais complicado de se resolver está relacionado com a nossa não visão, porque a nossa não visão a gente
não consegue ver. Muitas vezes os nossos apegos e aversões, eles estão muito claros, mas a não visão está relacionada com todo aquele campo que a gente não consegue se conectar, não consegue compreender daquilo que a gente faz com ignorância e não percebe. Então, essa não visão, esse avidya, está relacionado com a nossa ilusão da separatividade em meio a causas e condições. Quando a gente consegue começar a entender o processo de causa e efeito, de que tudo, absolutamente tudo no mundo é causa e efeito, e que as potencialidades máximas do nosso ser, elas não são só exercidas pelo efeito da vida prática do nosso corpo, quando a gente consegue começar a compreender que existem 3 aspectos onde a causa e o efeito atuam, que seria o nosso corpo, que é aquilo que a gente faz com o nosso corpo, né? Se eu estou conectado com o meu corpo, eu consigo ter um certo controle, né? Do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer, né? Das ações que eu quero executar, das que eu não quero. Da minha fala, eu consigo ter uma fala mais consciente. Uma fala mais consciente envolve uma escuta consciente também, né? Eu consigo começar a trocar num aspecto mais profundo tudo aquilo que eu quero passar. Lembrando que a fala é a nossa potencialidade máxima, a nossa conexão com o elemento terra, o que conecta o nosso mundo interno com o mundo externo, é o nosso poder de cocriação. A fala também, então, é um aspecto, sem dúvida, desse processo causal, causa e efeito. E o processo que é mais sutil e que a gente precisa cuidar mais, e que a física quântica mostra que ele é, sem dúvida nenhuma, muito poderoso, é o nosso aspecto de realizações com a nossa mente. Porque quando a gente está com uma mente conectada, com uma mente desperta no agora, a gente não fica em nenhum processo de passado, onde as coisas já não existem mais. A gente não fica tentando resolver coisas do passado. A gente também não fica se acelerando no futuro, porque o futuro, ele depende de causas e condições. E também está relacionado com essa trama da vida, onde a gente pode estar conectado com o nosso Dharma, com o nosso propósito, mas algumas coisas a gente não controla, né? Como a pandemia, como algumas outras coisas. Então, existe também esse processo de aceitação e de conexão com a nossa mente, de tudo isso que a gente emana. Às vezes a gente pensa, nossa, tem situações tão difíceis na Terra, não posso fazer nada, né? Pela guerra na Síria, por tantos outros problemas que acontecem, você pode emanar, porque o mundo tem esse aspecto quântico também, né? Não é só o aspecto físico. O aspecto quântico da nossa mente é muito importante. Então, aquilo que a gente acredita que pode ser, já está sendo emanado para esse campo. Então, isso por si só já é uma ação de mente. Então, quando a gente começa a tirar todo esse véu e ver que as nossas ações estão relacionadas a corpo, fala e mente, a gente começa a tomar mais consciência de toda essa inseparatividade que há em meio ao mundo secreto, que muitas vezes a gente pode não estar observando com os nossos olhos, mas ele invariavelmente está acontecendo. Então, estamos entrando no Sutra 5, onde Patanjali vai falar sobre a descrição do que seria a não visão, essa não capacidade de enxergar a inseparatividade de todos os fenômenos, todas as causas e condições que permeiam a nossa vida diária. Então, Patanjali vai falar que essa não visão, esse dukkha, esse véu que está nos olhos de todas as pessoas da Terra, está relacionado com não ter uma compreensão mais profunda do que é impermanente e do que é permanente. Então, muitas vezes a gente se apega, sofre e não aceita coisas que são impermanentes. Por exemplo, coisas do cotidiano, do dia a dia, jogo de futebol.
Então, se o meu time ganha, eu fico feliz. E se meu time perde, eu fico triste. Ou sou um vendedor. E se as minhas vendas batem metas, fico feliz. Se as minhas vendas caem, fico triste. Porque minha energia oscila em relação a tudo isso que é impermanente, que invariavelmente vai terminar, porque o campeonato vai terminar, às vezes a loja fecha, quebra também, ou vira uma outra loja, ou vira uma franquia, a pessoa nem é mais um vendedor, ela se torna um comerciante. Então, tudo isso é impermanente, né? Tudo isso que é discutível por oscilação de energia, de coisas do nosso cotidiano, é totalmente impermanente. Mas então, o que é permanente? Né? Jung vai falar sobre o self. O yoga, ele tem um termo também para isso, que seria o purusha. Purusha seria essa energia que não oscila. Então, quando a gente se conecta com essa energia que não oscila, que o brilho vem de dentro, que o brilho não vem das coisas de fora, a gente está, então, conectado com esse aspecto de purusha, com esse aspecto do self, com esse aspecto de tudo aquilo que é imutável, né? Assim, com qualidades da mente, o amor incondicional, a alegria, a equanimidade, a capacidade de se sentir estável, sereno e feliz em meio a qualquer situação externa, em meio a qualquer turbulência que possa estar acontecendo. E quando a gente não está conectado com isso, esse eu maior, esse self, esse purusha, que é permanente, a gente começa a se conectar com questões impermanentes. Consequentemente, a nossa energia vai começar a oscilar, porque quando a gente depende de felicidade condicionada, a gente depende de causas e condições. Então, quando a gente está conectado com esse eu maior, a felicidade, ela brota internamente, ela não depende dessa causa, dessa condição. E isso seria a liberação do nosso véu, daquilo que muitas vezes a gente não observa no nosso dia a dia. Porque a energia, essa capacidade de você se sentir equânime e ter essa felicidade incondicionada, ela é intrínseca ao ser humano e a todas as mentes humanas. Então, estamos entrando no Sutra 6, onde Patanjali vai falar sobre o segundo klesha, a segunda perturbação mental que não deixa a nossa mente se conectar com o momento presente, com a clareza mental. Então, vamos falar sobre egoidade. E o que seria asmita? Esse processo de egoidade. A gente ter a identificação com o personagem que a gente vivencia no mundo. Então, tem o personagem que a gente vivencia no mundo. A gente escolhe uma determinada carreira, uma determinada companhia para a gente passar a nossa vida. A gente define a cidade onde a gente quer morar. A gente tem várias, nesse mar de possibilidades infinitas, a gente faz algumas definições para a nossa vida. E então, a gente começa a falar, agora, isso aqui sou eu, né? A gente começa a se identificar com esse personagem. Essa aqui é a minha casa com a minha família, na cidade onde eu escolhi, e essa é a profissão que eu tenho. E isso sou eu. Então, essa é a egoidade. Quando a gente começa a se identificar fortemente e firmemente com esse personagem que a nossa mente criou. Lembrando de que quando você era criança, as necessidades eram outras personagens. Eram outras necessidades, eram outros desejos, eram outros apegos, eram outras aversões. E quando a gente era adolescente, eram outras necessidades, eram outros desejos, eram outros apegos, eram outras aversões. E agora, que a gente é adulto, né? Muitas pessoas aqui, a gente se conecta com esse personagem. Mas esse personagem, ele tem um começo, um meio e um fim. E a identificação excessiva com esse personagem pode vir a gerar algum tipo de sofrimento. Você pode ter esse personagem, trabalhar com leveza, sustentando esse personagem com firmeza, com ativação, com força do elemento terra, mas tendo a clareza de que você é algo maior que esse personagem.
Você é algo que não vai nem vem, você é a conexão com o seu self, com o seu eu primordial, com esse observador que observou todas essas partes, todas essas fases da sua vida e que está se observando agora. Então, quando a gente tem um apego excessivo com a nossa identidade, quando a gente tem muito elemento terra e a gente não consegue mais conectar com elementos mais sutis, a gente começa a sofrer porque, de repente, a gente perde um trabalho, ou porque a nossa relação conjugal não está bem. A gente começa a sofrer se conectando com aquele personagem de uma forma como se aquilo fosse a única verdade absoluta do seu ser. Então, quando a gente se libera desse aspecto de olhar para a nossa identidade como se fosse essa verdade absoluta, a gente vai diluindo também essa egoidade, a gente vai sendo mais flexível, a gente vai compreendendo a dança cósmica da vida, a gente vai compreendendo que a gente não é aquilo que a gente executa no mundo, que a gente não é essa identidade. E esse seria o aspecto de asmitar a egoidade e a liberação dessa egoidade, a liberação desse véu.